Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais esse episódio do podcast do Círculo das Emoções. Eu sou Nanda Biocchini, idealizadora desse projeto, e estou hoje aqui com a Sol e com o Lucas para a gente continuar cuidando das feridas emocionais. Estão animados? Muito animada, já estou aqui querendo saber, descobrir as outras para eu ver qual delas eu tenho, né, na composição, assim, começar a me identificar ali um pouquinho para me conhecer mais. Estou muito animada. Também estou muito grato também por essa troca, por esse compartilhar. E nessa altura, você que nos ouve já deve estar começando a se reconhecer também dentro das dores e dos traços de caráter que a gente já trouxe. E lembrando, né, que é um convite de profunda aceitação da tua própria personalidade, e a transformação surge da aceitação. E um foco, um recorte de escolher olhar para o recurso, para o seu superpoder, para a estratégia que se desenvolveu a partir dessa dor. E hoje nós vamos falar sobre a dor da manipulação. Mas antes de entrar mais a fundo nessa dor, eu quero te deixar o convite. A gente está com as últimas vagas para o retiro do Círculo das Emoções, que vai acontecer no final de semana do dia 20 de janeiro. Então, se você quer aprofundar nas vivências, na experiência direta, num caminho de autoconhecimento e de autotransformação, vem com a gente, ainda dá tempo. Deixa seu nome na lista de interesse que está no link da bio. E eu recomendo, galera, porque pela nossa própria experiência, você aqui já está recebendo todo esse conteúdo, esse conhecimento que a Nanda traz com tanta propriedade, com tanta verdade sobre as nossas emoções, nossas feridas, mas viver na pele, incorporar essas emoções, sentir de fato elas no seu corpo é outra coisa, né, Nanda? Recomendo também, porque eu invisto em experiências presenciais, eu amo. E é o que a gente falava aqui antes de iniciar esse episódio, inclusive, das formas de aprender e das formas de corporificar o aprendizado, e como que a vivência, a experiência direta é importante e não só a informação. Então fica o convite para você que quer aprofundar. Boa. Bora lá conhecer Vamos. A dor da manipulação e o superpoder que surge desse desafio. Então vamos imaginar ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos e meio dessa criança, aquele momento em que ela vai saindo do entendimento que o mundo dela é a mãe, ela vai saindo desse momento em que há uma profunda simbiose com a mãe, e é como se o mundo dela crescesse em complexidade, crescesse em relações. Então, nessa fase, especialmente quando vai chegando ali nos 2 anos e meio, ela começa a se reconhecer como um serzinho separado da mãe, como um indivíduo. E ela começa a reconhecer que tem eu, tem a mamãe, tem o papai, e mais, tem todo o contexto familiar, irmãos, tios, avós. Então percebem que, caramba, antes era só eu chorar e me esgoelar aqui para eu receber o que eu precisava, que a minha mãe vinha atender. E agora, que tem esse monte de gente que é diferente da minha mãe aqui, como é que eu vou fazer para ter as minhas necessidades atendidas? Como é que eu vou fazer para ser visto, para ser amado, para ser importante nesse novo contexto que tem maior complexidade, maior quantidade de interações, pessoas diferentes, né? Então, essa criança começa a olhar para esse ambiente e começa a se desenvolver nela uma habilidade de se moldar e fazer uma articulação da dor para receber desse ambiente o que ela precisa, para que esse ambiente se torne agradável para ela. E é muito forte, porque é nesse momento que começam as memórias emocionais que muitos de nós carregamos para a vida adulta, que conta o seguinte: eu não tenho valor pelo que eu sou. Eu só tenho valor pelo que eu faço.
Eu associo amor, associo receber o amor àquilo que eu faço. Simplesmente ser não me dá o direito de me sentir amada. Então, o traço de caráter que surge dessa dor emocional, que a gente vai chamar aqui de articulador, é uma pessoa muito fazedora. Uau, isso é forte. E aí vem uma das grandes dores do mundo atual, né? De um anestesiamento do ser em detrimento do fazer. Nossa. Sim. Em detrimento do fazer. E por que isso acontece? Porque começa a haver um movimento de eu receber a atenção da minha mãe, do meu pai, de todas essas pessoas que estão envolvidas nessa cena, quando eu faço alguma coisa boa ou alguma coisa correta, ou quando eu faço aquilo que essas pessoas gostariam que eu fizesse. Então, olha que bonitinho que ele bateu a palminha. Sim. Olha que bonitinho que ela cantou parabéns. Ou até mesmo, por exemplo, se você fizer isso, eu não vou te amar mais. E aí eu não posso fazer mais isso aqui, né? Esse é o próximo traço, Sol. Você vê que tá com o foco no erro e na punição. Entendi. Aqui o foco tá, eu te dou atenção quando você faz direitinho. Então, o que eu tenho que fazer para... Entendi. Para receber a atenção, eu tenho que bater palminha, eu tenho que cantar, eu tenho que ser a boazinha. Né? Então, eu recebo o afeto, eu recebo a atenção quando eu atendo a expectativa do meu pai, da minha mãe e de todas essas pessoas que estão envolvidas na cena. Então, não basta mais eu ser a fofinha, a bonitinha da mamãe. Agora começo a precisar ser a heroína ou o herói do papai também, de atender a essas expectativas. E aí, de repente, quando o papai pede para eu cantar a musiquinha, eu falo, não vou cantar. A vida continua, a atenção não flui, o afeto não chega. Uau. Isso é forte, porque ele coloca um programinha que é ser o que sou não é o bastante. Sim. E eu passei por algumas situações nesse contexto na escola, porque sentia que ser um bom aluno enchia os pais de orgulho, e se não fosse, era exatamente o oposto. Era uma decepção. Isso cria um peso que eu detectei muitos anos depois, assim, muitos anos depois. Você percebe essa memória ativa na tua vida, então? Sim. E é interessante você falar da escola, porque você vê, é um primeiro alargamento para um campo social, que depois, no momento que vai para a escola, alarga ainda mais, né? Mas é o exemplo perfeito, Lucas. E aí, essa criança começa a entender que há uma troca acontecendo, né? E que há uma expectativa. E isso também é forte, porque começa a moldar a personalidade para atender o projeto que o pai e a mãe têm sobre essa criança. Inconscientemente, né, gente? Então, é como se, enquanto eu estou olhando para a visão do meu pai e da minha mãe, para o projeto que eles têm para mim, enquanto eu estou caminhando esse caminho, enquanto eu estou indo bem direitinho naquilo que eles esperam para mim, nossa, tá tudo bem, eu estou recebendo amor, eu estou pertencendo, eu estou recebendo atenção, mas quando eu paro e vou olhar aqui para mim, e agora eu existo como indivíduo, eu começo a me reconhecer como indivíduo separado, e quando eu vou olhar aqui para mim, é como se o amor fosse interrompido. Entendi. E aí vai perdendo esse senso do valor pelo que eu sou, e eu não sou bom o suficiente, e a energia vai toda para a ação, para o fazer acontecer. E para o outro, né? Não para mim mesmo. E para o outro. Nossa. Mas o que eu vejo de complexo nessa questão é que o jogo social está montado e colaborando com isso. Então, não é só o contexto da família. Sim. Porque a família tem isso que já existe como cultura, que está sendo colocado, transferido para o filho, esse peso, filha. Mas a própria escola tem toda essa cultura instalada dentro. Vai reforçando, né, Lucas? Ao longo da vida, você teve essa memória da infância, e todos os ambientes pelo qual você vai transitando reforça. Exato. Essa memória e essa crença. Então, por exemplo, chega um ponto que essa criança quer pedir algo para o pai dela, e ela sabe que esse pai vai falar não.
E ela já está tão sagaz nesse movimento de articular o ambiente para que fique favorável para si, que ela fala assim, bom, minha mãe tem mais sensibilidade. Se eu for lá com aquele olhar pidão, eu posso sensibilizar ela e ela vai pedir para o meu pai e eu vou conseguir Nossa. aquilo que eu queria. É uma mente estratégica. É uma então. mente estratégica. Você vê aqui o poder, o superpoder. Tem um superpoder que é a articulação, a conexão, a lógica, o raciocínio. Então, assim como o traço esquizoide, o articulador é como se ele não sentisse. Ele não vai se emocionar, ele não vai ter aquela sensorialidade do oral que a gente falou no último episódio. É como se ele não tivesse coração. Ele é lógico, ele é racional, ele é, ou ela, né, estrategista. Ele se anestesia, assim. Nem anestesia, porque não sente. Uau. Lucas se reconhecendo. Tenho bastante disso. Que é muito legal olhar para isso, porque justamente na caminhada do autoconhecimento é onde eu coloco bastante luz para cada vez mais me abrir, cada vez mais sentir. Nesses últimos anos eu tenho feito isso e muda total. E que tem sido para você provavelmente um caminho de autorregulação, de maior equilíbrio, né? De elevação da tua consciência em relação a esse traço de caráter. Então, tem uma qualidade de racionalidade. Ele vai fazer. Então, se você oral chega com uma questão, o que o articulador vai te trazer? Uma solução prática para a questão. Ele não vai te dar o acolhimento, o carinho, o calor, o afeto, passar a mãozinha na sua cabeça, que no fundo é o que o oral está buscando, né? Quando vai desaguar. Não. Quando você leva uma questão, o articulador ele vai para uma ação que resolva, uma ação bem prática que resolva aquela questão, né? E diferente do esquizoide, ele vai criar um mundo que não é só dentro da sua cabeça. Ele cria um mundo estrategicamente que cola com essa realidade e vai conectando as pessoas para que a melhor solução se revele, a melhor solução aconteça. Então, veja os braços, né? Que legal. O articulador, ele tem braços. Tem a imaginação e a manifestação, né? O fazer. Ele tem o fazer, mas ele ainda não tem a execução. Vamos pensar assim? Porque quando a gente está falando da mielinização da coluna, ela chegou no tórax. Mas ainda não chegou nas pernas. Quem tem a força de execução são os dois últimos traços em que chega na parte das pernas que executa, que realmente carrega. Então, eu estou falando da ação e do fazer no sentido assim, ele vai mover mundos e fundos e tudo o que precisa para fazer aquilo acontecer. Não necessariamente é ele que vai entrar na ação da execução. Você entende? Então, como a gente falou no esquizoide, talvez ele precise de complementariedade, de pessoas que tenham mais essa energia da execução para realmente manifestar as suas criações no mundo. Uau. E ele começa a entender isso desde a infância, porque ele entende um mundo de trocas e de expectativas. Como é que eu vou navegar nesse mundo? Mas, poxa, eu acabei de engatinhar. Eu estou aprendendo a andar, eu não tenho força nessas pernas ainda. Como que eu vou fazer tudo isso? E aí ele começa com essa sagacidade estratégica a conectar os recursos e os apoios e as ajudas e as pessoas que podem fazer aquilo ali acontecer para ele, que podem fazer por ele. Exatamente como esse exemplo que eu trouxe, né? Não vou falar direto com meu pai, eu não consigo dar conta disso aqui ainda. Então, quem pode me ajudar? Quem pode fazer isso por mim? Quem pode falar por mim? E que eu tenho mais acesso? A minha mãe. Então, eu vou lá fazer essa triangulação. Então, percebam que como a mielinização está chegando no tronco, tem muita energia nos braços, que vai trazer essa coisa meio polvo, assim, né? Uma pessoa muito boa. Aqui tem um outro superpoder de conexões. De articular ideias, de articular projetos, de articular características diferentes de pessoas e como que se complementa. Ele consegue ter essa visão bem clara para fazer uma grande realização acontecer. Então, a gente está falando de um traço de caráter que tem um superpoder de liderança. Uau! Porque ele consegue mobilizar a tua motivação interna
enxergando o que vai te despertar o interesse, o que vai te despertar o entusiasmo e conduzindo a tua energia num fio que soma com a energia do Lucas e que vai estar a serviço dessa realização mais ampla. É muito lindo. Ele Legal. também Isso, tem né? uma facilidade de leitura do campo igual o oral? Não, Não? o oral tem uma leitura do campo que é sensorial, ele é sensitivo, Entendi. né? O articulador, ele é lógico. Entendi. É através da mente, da racionalidade. É tipo a pessoa que gosta de estudar padrões humanos, por exemplo. Mas e vai é puxar interessante. esse combina. É interessante lembrar, para não cair naquela armadilha de que é isso ou aquilo. Perfeito. Somos Uma composição. composição. Isso é muito legal de lembrar, porque realmente tem traços disso e daquilo, mais disso, mais como a É Ananda por isso que a trouxe. Ananda trouxe traços de caráter, Super mas legal. que tem alguns que são mais evidentes, né? É. E uma história que você contou que me lembra muito é um papel inverso, quando a mãe fala mal do pai para a criança. Então, também é essa articulação. E você vê, né, que normalmente quando a gente pensa na palavra articulação, talvez venha um peso, algo que é do mal, algo que é meio maquiavélico, né? Porque Mas estou tem só- manipulando por um interesse que não é elevado. Mas existe um outro lado, quando esse dom é utilizado a serviço do bem maior, Sim. que é muito potente. Genial. E a articulação ela pode ser utilizada a serviço da guerra ou de um conflito ou a serviço de uma solução muito elevada de paz. Total. Né? Me Quando veio temos isso. consciência sobre isso. Por exemplo, quando ainda não tá com essa consciência elevada, pode ser muito autocentrado. Uma pessoa egocêntrica, egoísta, né? Que vai ficar fazendo a benefício próprio. Isso. Mas aí você usar todo esse potencial pro coletivo, nossa, isso é um superpoder mesmo. Maravilhoso. Uau. É um líder consciente, né, Sol? Porque se esse é um traço que traz essa força da liderança, quando tá numa visão de consciência desperta, tem muito poder de transformação. Uma pessoa que tenha predominância, né, desse traço de caráter. E aí, é exatamente nesse lugar que vem a dor dele, quando ele se sente manipulado. O recurso se desenvolve a partir da dor dele se sentir manipulado. Você precisa fazer algo para receber o amor. E aí ele se sente manipulado. Aí ele começa a jogar com esse ambiente, a articular com esse ambiente, né? Então, quando a gente olha para o corpo dessa pessoa, o formato do corpo vai ser todo triangular, sabe? A parte de cima da cabeça maior do que o queixo, esse queixo bem anguladinho, assim. Os ombros bem mais largos do que a base do quadril, vai fazendo esse triângulo, apontando para baixo. A mesma coisa nas pernas, né? As coxas bem mais largas do que a panturrilha. E isso mostra que não tem energia nas pernas ainda, né? Uau. Né? A energia está toda concentrada na parte do tronco. E aí, ele vai ter um olhar, é fortíssimo, mas um olhar avaliador. É um olhar que conecta e ele está avaliando. Ele está o tempo todo analisando, avaliando. bom crítico. É um bom crítico. Sabe aquela pessoa que você chega do lado dela, você sente que está rolando aquele cheque, assim? O Lucas está se reconhecendo, tá muito bom. Olha, em algumas partes é interessante ver essa predominância. Que, por exemplo, eu me identifico bastante com esse perfil, porém meu corpo já não é nada disso. Sim. Minha panturrilha é muito maior, por exemplo, que as pernas. Mas é porque teve uma modificação. Você então, chegou pro futebol, enfim, né? São Mas a parte coisas são superior do seu interessantes. corpo é assim. O tronco. O tronco é. É bem legal olhar para isso na consciência do que precisa ser trabalhado e do que precisa ser colocado luz para não cair no lado sombra. Perfeito, Exatamente. Lucas. Isso é muito legal. Isso eu tô curtindo de aprender isso. Perfeito, perfeito. E esse olhar avaliador e crítico, ele está sempre atento, né? Por que essa pessoa está querendo isso de mim? E se essa pessoa está fazendo isso para mim, o que depois ela vai me pedir em troca? Poxa, será que eu vou ficar devedora dela?
O articulador não quer estar devedor. Porque ao estar devedor, ele está abrindo um campo para ser manipulado, né? Dentro daquilo que foi a memória emocional ativa dele. Então, se alguém pergunta como ele está se sentindo, ele não transita muito pelas suas emoções. E mesmo que ele consiga saber o que ele está sentindo, ele não vai falar. Porque o que essa pessoa vai fazer com essa informação? Eu estou entregando algo de mais precioso na mão dessa pessoa, e o que será que ela vai fazer com essa informação? Será que eu posso confiar? E como é que eu posso articular esse ambiente para que essa pessoa continue atuando desse jeito por mim e fazendo isso que ela faz por mim, ou pelo meu projeto, ou pelo nosso projeto, ou por um caminho de colaboração, né? Então vai estar essa avaliação que parece mais crítica, ela vai estar o tempo todo ligando esses pontos. Entendi. Tem uma necessidade de se autoproteger também, então. Sim, porque a dor é de ter sido manipulado. Existe essa memória de dor, de onde surge o superpoder. E aí, também veio mais uma coisa na cabeça que é assim, tem 2 caminhos que eu observo. O primeiro caminho é esse medo de não ser manipulado, essa desconfiança. E o outro caminho é a raiva, de provar que não é assim ou que é assim, tipo um caminho já de raiva. Faz sentido isso ou não? Raiva por ter sido manipulado, é isso? É, uma coisa assim, eu vou mostrar que eu estou certo. Eu vou provar que eu tenho valor, eu vou provar que é isso e aquilo. Faz sentido, né? E a energia da raiva, ela desce para os braços e para as mãos, né? A energia da raiva é o que vai mobilizar ação, vai mobilizar fazer. Na minha infância, como eu contei anteriormente aqui nesse episódio mesmo, eu vivi isso, né? Dessa expectativa do filho ser um bom aluno para que os próprios pais se sintam bem perante a sociedade, né? Meu filho é um ótimo aluno e tal. Ok, eu tive uma pressão dentro de uma transição ali, onde acabei perdendo até 1 ano, 6ª série, eu acho que foi, por revolta. De falar, não, esse peso em cima de mim, não aceito isso. E aí eu causo uma rebelião, sou um rebelde. Forte, né? Essa é a emoção que permeia também esse... Permeia esse traço. Uau. Mas olha a força que vem através de você. Um menino assim que diz, eu não vou aceitar. Eu não vou moldar. Eu não vou aceitar esse peso e não vou entrar nesse jogo. Né? Pois é. Tem muita força aí, tem muito discernimento já. E não só isso, né? Também as escolhas, por exemplo, igual a sua mãe fala que gostaria que você tivesse estudado algo, tido tal emprego, e você foi para um caminho totalmente diferente que ninguém da sua família faz. Né? É o perfil do rebelde. E que tem força para lidar com as consequências e pagar o preço de frustrar a expectativa. Sim. Sim. Muito bom. Né? Então veja que a gente está aprendendo a lidar com a troca, com o dar e receber. Aí a gente pode trazer toda a visão das leis sistêmicas aqui, né? Que um lugar virtuoso para esse articulador é compreender como que ele mantém o equilíbrio da troca nas suas relações. E isso para de deixá-lo fechado e na defensiva, como você falou, para ele se abrir para uma relação que tem uma troca equilibrada. Sim. E aí a manipulação ela vai se dissolvendo, né? Ao mesmo tempo, é uma pessoa que cresce muito quando é reconhecida. Então, veja que todo esse fazer, no fundo, tá escondendo um pedido. Reconhece o meu valor. Reconhece o meu tamanho, reconhece a minha força. E o que essa pessoa precisa para ser reconhecida? Validação? O reconhecimento do que ela fez. Não o reconhecimento do que ela é, porque ela não entende essa linguagem. Nossa, uau! Entendeu? Nossa, aquilo que você fez foi incrível, sensacional, mudou minha vida em tal e tal forma. Olha só como aliviou o sofrimento de tal e tal pessoa. E às vezes ela também pode ter esse mesmo padrão de reconhecer o que o outro faz e não o que o outro é. Provável. Olha, provável, porque é a linguagem dela. Né? Então, se você fala para ela, se você dá para ela esse reconhecimento em relação ao que ela fez, isso vai deixando ela confortável.
e ela vai entrando para o seu lugar de brilho, de poder usar esse poder de articulação a serviço elevado e do bem maior. Se você traz esse reconhecimento publicamente, eleva ainda mais o conforto dela, o bem-estar e vai potencializar ainda mais a luz dessa pessoa, né? Então, assim como o oral, é um traço de caráter que diz assim, quanto mais eu existo, quanto mais eu estou nas relações, quanto mais eu sou reconhecido, melhor é o meu mundo. Mais eu me nutro. Mais eu me nutro, mais na minha potencialidade eu estou, mais trazendo soluções eficientes e estratégicas para as questões do mundo eu estou. Uau! E é interessante porque também numa jornada de autoconhecimento, conforme essa expansão de consciência vai acontecendo, a necessidade de aprovação externa, a necessidade de ter esse reconhecimento, ela diminui drasticamente, porque você vai reconhecendo seu próprio valor. Perfeito. Então, é um Sim. trabalho de autoconhecimento muito potente de falar, eu sou o que sou e isso basta. Se bancar, E eu sou amado pelo que sou. Basta ser o que sou, que já sou digno e merecedora de receber o amor. Só para recapitular um pouquinho, o oral, ele não tem essa questão de ser reconhecido pelo que ele faz, né? Ele quer ser visto. Ele quer ser visto. Ah, tá. E ele quer ser Pelo visto que ele é. no sentir, nas suas emoções. Pelo que eu sinto. É. Olha, que interessante. Quer ser E o visto outro é nas pelo que suas eu emoções, faço. pelo que eu faço. Vocês lembram que eu falei que a memória de dor, a única que afeta diretamente o ser, é o esquizoide? E depois a gente vai estar sempre trabalhando no nível do ter e do fazer? É esse o ponto que a gente está chegando aqui. Né? E são pessoas que vão ter um olhar bem prático para a vida. E aí, quando a gente pensa nas nossas relações, é um desafio, né? Quando uma relação acontece entre, por exemplo, o traço oral predominante com Articulador. Vou repetir. Um traço oral predominante com um traço articulador predominante. Imagina se é uma composição de esquizoide com um articulador, que tem uma força de racionalidade, de lógica ainda mais forte, com uma pessoa que tem uma predominância oral. Fica bem desafiadora essa relação se não temos esse entendimento, essa compreensão que a gente está compartilhando aqui com vocês no podcast. Então, quero deixar um convite, uma brincadeira interessante, né? Até agora a gente está trazendo esses conhecimentos para vocês irem se reconhecendo, mas quero convidá-los para começar a brincar na relação de vocês também. Qual que seria a combinação dos traços do seu companheiro, da sua companheira, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu melhor amigo, do seu chefe, né? É um estudo bem interessante para entender como que a gente harmoniza e potencializa a expressão de cada um dentro dos relacionamentos. Sim. Bem E lindo, né? É como um mapa para navegar mesmo, né? Nessa dimensão, nessa realidade. Isso é poderosíssimo. Adorei. Adorei a atividade. Maravilhoso. E comentem aí depois pra gente saber também como que foi essa pesquisa, né? Desse desafio que a Nanda trouxe, que eu acho que é maravilhoso. Pôr na prática, né? Sim. Aí sim. a gente corporifica, igual você trouxe. Perfeito. E pode deixar nos comentários aqui qual traço até agora que você mais se identifica, que mais ressoa no teu coração, porque eu sou oral, né? No seu coração ou no seu cabeção? Aí o articulador fala, mas nada ressoa no meu coração. Verdade. Pensei nisso também. Muito bom. Percebam que há um movimento de um estabelecimento de um laço de confiança. Quando essa confiança vai se solidificando, o articulador se sente um pouco mais à vontade. Ele tem grande desafio de estabelecer o laço de confiança. E aí, para quem se reconhece nesse traço, eu convido você a escutar o episódio da temporada passada que a gente falou apenas sobre confiança e como construir essas bases sólidas através da anatomia da confiança, que é um estudo da Brené Brown. Eu super recomendo que vocês escutem novamente se já tiverem ouvido, né? Maravilhoso Perfeito. esse episódio. Muito bom. Recomendo. Maravilha, gente. Se vocês estão gostando dessa temporada, curtam, comentem, compartilhem com os amigos e marquem a gente no @Círculo das Emoções, @TribeZen.
@NandaBiolchini. Gratidão. Gratidão. Até o próximo.